Boa noite, amada igreja. Vamos orar ao nosso Deus para nos concentrar e pedir ao nosso Deus que abra o nosso coração e mente para ouvir sua palavra. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos reunidos essa noite com o intento de ser edificados pelo Senhor. Já temos sido abençoados por esta oportunidade de te adorar, de entoar louvores ao teu nome, mas queremos agora também ouvir o Senhor através da exposição da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, lucidez ao pregador, fidelidade aos textos bíblicos, e que todos nós juntos possamos te exaltar quando a Bíblia for exposta de maneira a te glorificar. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Na semana passada nós estivemos estudando sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Daqueles 7 homens que havia sido eleito pela igreja para poder auxiliar na distribuição dos alimentos para as viúvas gregas. Paulo então encontrou na cidade de Cesareia um profeta chamado Ágabo. Este homem revelou para Paulo o que aconteceria se ele realmente fosse para Jerusalém. A profecia dizia que Paulo seria preso, seria perseguido, iria sofrer em Jerusalém. Os irmãos de Cesareia, quando ouviram esta profecia, ficaram alarmados e tentaram de todas as formas convencer o apóstolo Paulo de que ele não fosse até Jerusalém. Mas Paulo, já movido pelo Espírito Santo de Deus, tinha convicção da vontade do Senhor. Paulo sabia, meus irmãos, que a vontade de Deus nem sempre se manifesta para nós com benefícios físicos e terrenos. Nem sempre a vontade de Deus para a nossa vida, ela se mostra com bem-estar. Nem sempre a vontade de Deus é sinônimo de prazer e de prosperidade. A vontade de Deus também se manifesta nas dores, a vontade de Deus se manifesta nas perseguições, nas difamações e inclusive nas prisões por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos sempre lembrar que a vontade de Deus é bem mais complexa do que a nossa mente normalmente é capaz de pensar. A vontade de Deus para nós pode ser árdua, dolorosa, mas é a vontade de Deus. Passarmos por sofrimento não é sinônimo do juízo de Deus para nós, não significa necessariamente que estamos cometendo algum pecado, e também não significa que Deus tenha nos abandonado. Às vezes passamos por grande sofrimento justamente porque somos fiéis, porque Deus nos ama e nos dá o privilégio de sofrer, padecer por sua causa. Lembre-se, meus irmãos, que desde o início, desde o chamado e conversão do apóstolo Paulo, já havia sido profetizado que a vontade de Deus para ele era que ele aprendesse o valor do sofrimento. Se os irmãos forem para Atos, capítulo 9, versículo de número 16, os irmãos vão perceber que Paulo, basicamente, tem todo o seu ministério baseado nesse texto. Atos, capítulo 9, versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O sofrimento na vida de Paulo
fazia parte do agir de Deus para modelar sua personalidade, para modelar o seu caráter. Paulo precisaria aprender o quanto era valioso sofrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que havia feito vários outros padecerem e sofrerem. Ele precisava entender que sofrer pelo nome de Cristo é um privilégio. Ao ir a Jerusalém, Paulo então tinha uma profecia dura e não muito agradável. Ele estava disposto e pronto a enfrentar tudo o que Deus quisesse para que ele pudesse cumprir a sua missão. Paulo chega a afirmar que está pronto a não apenas a sofrer, mas está pronto, se for da vontade de Deus, até morrer em seu nome. Saindo então de Cesareia, a viagem continua e chega até Jerusalém, que é onde hoje nós vamos meditar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 21. E vamos ver que foi nesta cidade, Jerusalém, que a profecia da prisão se concretizou. Foi em Jerusalém que Paulo padeceu, sofreu, mas também é na cidade de Jerusalém que Paulo experimenta calor humano. É na cidade de Jerusalém que ele experimenta do amor do povo de Deus como uma espécie de bálsamo para a sua vida. Atos capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 17. Atos 21, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Note, meus irmãos, que descrição bela nós temos no versículo de número 17, o versículo que nós começamos a leitura dessa noite. É dito que os irmãos de Jerusalém receberam Paulo e a sua comitiva com alegria, com satisfação, com prazer. Depois de muitos dias de viagem, as viagens no primeiro século, elas eram bem mais enfadonhas e cansativas do que as nossas viagens. Envolvia trechos a pé, trechos em navios nada confortáveis, até que ele chegou a Jerusalém depois de meses viajando naquele rumo. Paulo, então, com uma viagem dessa, tão cansativa,
tão enfadonha, tão complicada, Paulo então recebe um bálsamo. Ele é recebido, ele se encontra com os irmãos de Jerusalém, ele é recepcionado, e o texto nos fala da alegria de receber o apóstolo Paulo em Jerusalém. Todas as vezes que nós nos encontramos com os verdadeiros crentes do Senhor, todas as vezes que Deus nos proporciona estar com servos de Deus, deve ser motivo de grande alegria para o nosso coração. O texto nos diz que o encontro entre os crentes produz alegria, produz satisfação. Nós nos alegramos e precisamos nos alegrar com a presença uns dos outros. Isto, meus amados irmãos, caracteriza uma igreja bíblica e saudável. Ver você, estar com você, ter a oportunidade de recepcionar você, gera alegria no nosso coração. Por isso, nós devemos continuar lutando, pregando e ensinando que trocar um momento de culto onde nós podemos estar juntos, onde nós usufruímos da presença um do outro, onde nós recepcionamos uns aos outros, acolhemos uns aos outros, isso não pode ser substituído pela frieza de um registro de um culto online. O culto que é registrado e fica no YouTube, ou essa transmissão que nós fazemos através desta ferramenta, é apenas um quebra-galho. E nós precisamos pensar desta maneira. Quando realmente eu precisar viajar, eu não puder estar com a igreja, tiver um motivo sério e justo para não estar com a igreja, e não quero perder pelo menos um pouquinho daquilo que a minha igreja está proporcionando, então eu acabo me utilizando dessa ferramenta. Mas o culto online jamais vai substituir a presença. Então não dá para nos justificar assim. Meu amado irmão, senti sua falta, não veio para a igreja. Não, mas eu fiquei no culto online. Você ficou no culto online por quê? Qual é o motivo de você ficar no culto online? Entende? É preciso querer estar com os irmãos. É preciso querer este calor humano, de adorar com os irmãos, de cantar com os irmãos, de ter comunhão, de servir uns aos outros. É preciso querer isto, isso gera alegria no povo de Deus. Não pode ser um peso para nós estarmos juntos com os nossos irmãos. É prazeroso, é alegre. É isso que diz o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, é a casa do Senhor, lá onde está o povo do Senhor, e nós temos prazer em estarmos juntos. Então, cuidado, nosso coração nos engana muito, e às vezes perdemos oportunidades maravilhosas de estar com o povo de Deus, perceber um irmão mais tristonho, perceber um irmão mais alegre, compartilhar bênçãos uns com os outros, porque decidimos naquele dia, por motivos às vezes até banais, não vir para o culto e não participar deste momento. Mas lembre-se, a sua presença alegra o nosso coração. Está te vendo todos os cultos, vendo a sua fidelidade, vendo você se esforçar para poder ter comunhão com o povo de Deus, alegra o povo de Deus. Paulo chega em Jerusalém e os irmãos estão alegres, os irmãos estão satisfeitos. No versículo 18, nós lemos: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Esse texto, ele deve fazer você sentir falta de alguém. Lendo esse versículo, lendo essa sessão, nós nos perguntamos: onde estão os apóstolos? Perceberam que não foram mencionados apóstolos, é mencionado Tiago e os presbíteros. Mas onde estão os apóstolos de Jerusalém? Praticamente os 11 apóstolos, eles tinham ficado em Jerusalém. Apenas Paulo fez as viagens missionárias indo para os gentios. Onde estão os apóstolos aqui? Esse Tiago que é mencionado não é o apóstolo.
O Tiago, apóstolo, já morreu, já foi assassinado por perseguição estatal. Aqui nós temos o meio-irmão de Jesus, aquele que vai assumir a liderança da igreja de Jerusalém. Nós já vimos isso, inclusive, em Atos 15, no concílio de Jerusalém, que Tiago está na liderança ali. Tiago, então, lidera a igreja. A igreja, meus irmãos, aqui é mencionada na representatividade de Tiago e os outros presbíteros. O que está acontecendo aqui? A igreja está numa fase de transição. Os apóstolos, eles estão lançando o fundamento, juntamente com os profetas. Mas os apóstolos vão passar. Mas a igreja vai permanecer. E os apóstolos, então, estão preparando a igreja. Eles estão capacitando a igreja para que quando eles não estiverem mais presentes, a igreja tenha uma liderança sólida e firme. Então, no livro de Atos, nós vamos ver cada vez mais a menção de pastores, presbíteros, e cada vez menos a menção dos apóstolos. Eles vão sumindo e os pastores vão aparecendo no livro. A igreja vai passando por uma transição em seus oficiais. Hoje, meus irmãos, os oficiais da igreja são os pastores e diáconos, porque estes foram instituídos pelos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo passava nas igrejas que ele havia fundado, e ele, em cada igreja, promovia pastores, líderes, diáconos à frente daquela igreja. O apóstolo Paulo nos escreve o que a gente conhece como as cartas pastorais. E nestas cartas, ele nos dá a informação das características que a igreja deveria observar na escolha de pastores e diáconos. Os apóstolos passaram em como a igreja vai escolher sua liderança, qual vai ser a base para a igreja analisar se alguém tem um chamado e pode liderar o povo de Deus. As Escrituras. Então, o texto que os apóstolos nos deram, a Bíblia substitui a presença dos apóstolos para nós. A sucessão apostólica está na autoridade dos textos, que veio após os apóstolos, e então é a autoridade máxima da igreja de Cristo. Hoje, nos nossos dias, os pastores e diáconos, eles se tornaram, de acordo com as Escrituras, os oficiais da igreja. Nós falamos, a igreja tem dois ofícios, pastores e diáconos. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que pastores e diáconos não são invenções modernas da igreja. Não é uma invenção de conveniência de alguém. Chega em determinado momento, então alguém tem uma brilhante ideia. Qual é a ideia? Vamos chamar alguém de pastor e vamos chamar alguns de diáconos e assim vai ser a igreja. Não, meus irmãos, quem instituiu isto foi Deus. Os próprios apóstolos no concílio de Jerusalém já se mostraram bem humildes, porque eles estavam debaixo da liderança de um pastor. Tiago era a liderança da igreja de Jerusalém. E os apóstolos já começam a respeitar aquela autoridade e se colocar debaixo da autoridade dele. Quando avançamos no versículo de número 19, nós vemos que é dito que, tendo-os saudado, falando do apóstolo Paulo, ele contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Esse texto tem algo bem rico para nós, inclusive nos dá algum direcionamento sobre relatórios missionários. Veja que o texto nos diz que Paulo conta minuciosamente. Paulo fala em detalhes o que aconteceu no seu ministério. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que Paulo tinha prazer em falar daquilo que ocorreu no seu ministério, na sua vida, e que a igreja deveria ter interesse pelas notícias do reino.
que não podemos ouvir o que Deus está realizando no mundo, na obra missionária, com mau gosto, querendo que o missionário termine e encerre logo o relatório que ele está dando. Não, nós devemos querer ouvir os detalhes, as minúcias, o que Deus está fazendo. Devemos mostrar interesse pelo reino. Devemos mostrar interesse por notícias sobre o reino, por aquilo que está acontecendo, ocorrendo. Nós temos prazer em ver o reino ser edificado, em ver a igreja sendo edificada. As notícias da igreja, as notícias do reino, trazem prazer ao nosso coração. Porque a igreja deveria ter interesse em ouvir as minúcias e os detalhes do ministério de Paulo? Porque Paulo não está falando da sua biografia. Paulo não está simplesmente falando dos seus feitos. Paulo não está falando das suas habilidades missionárias. Não. Se alguém está falando apenas da sua vida, nós temos todo o direito de não ter interesse. É direito meu não querer ter interesse pela vida e os detalhes que alguém vai comentar a respeito daquilo que já vivenciou. Não me interessa. Mas no reino de Deus não é assim. O que está acontecendo aqui? Por que que Paulo faz questão de contar os detalhes? Porque o versículo 19 tem uma pérola e que a gente precisa ler com mais atenção. Paulo diz que vai apresentar o que Deus fizera entre os gentios através de seu ministério. Não é sobre Paulo, é sobre Deus. Não é sobre Paulo. O ministério não é de Paulo, é de Deus. Paulo é apenas um instrumento. Paulo é um servo. Paulo é o através, é a mediação usada por Deus. Mas o texto é bem claro que Deus é quem estava trabalhando. Deus é quem estava convertendo os gentios. Deus é quem estava edificando a igreja. Deus. A salvação dos gentios não era uma realização de Paulo. Por isso nós não idolatramos a Paulo, não exaltamos a Paulo. Paulo é um homem como nós, é um servo de Deus. Por isso toda honra e toda glória é de Deus, que usou um servo, que usou o apóstolo Paulo para fazer toda a obra. E Paulo reconhece, Paulo entende isso. O próprio Paulo está preocupado em que todos que escutarem o que está acontecendo entre os gentios glorifiquem a Deus. É Paulo que diz que Deus está realizando a obra. Foi Paulo que mencionou isso. Foi Paulo quem decidiu fazer com que todas as pessoas pudessem olhar para Deus diante do milagre da salvação dos gentios. Paulo não queria ser aplaudido. Paulo não estava preocupado em ser admirado. Paulo não estava preocupado em ter seguidores. Paulo não estava preocupado com holofotes. Paulo queria que todos os olhos se voltassem para o Senhor e glorificassem a Deus. Ele está contando todos os detalhes, porque Deus é belo nos detalhes. Porque Deus cuida das grandes coisas da nossa vida, mas também das pequenas. Tudo, cada viagem, cada detalhe. Paulo passou por muitas situações difíceis. Imagine Paulo dando um relatório missionário na igreja de Canaã e dizendo: vocês não sabem o tamanho daquela pedra que jogaram em mim. Mas Deus me livrou da morte. Apesar de tantas perseguições, de tanto ódio, e ele nos contando detalhe por detalhe, ficando todos boquiabertos com aquilo que Paulo estava contando, e ele dizendo: foi Deus, adorem a Deus, amem a Deus, sirvam a Deus, é tudo Deus na obra, nada para nós, nada fui eu. É o que Paulo está dizendo. A obra entre os gentios, belíssima. Quantas igrejas Paulo fundou? Nós vimos na primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, onde Paulo passava, ele pregava, as pessoas se convertiam. Deus permitiu que Paulo fizesse milagres espetaculares. As pessoas pegavam as roupas de Paulo e eram curadas. Algo que a gente não consegue nem imaginar como Deus autenticava o apostolado desse homem.
E o apóstolo Paulo faz questão de, no final da terceira viagem, no seu último relatório, praticamente em Jerusalém, ele dizer: sabe tudo isso que eu estou falando, sabe esses anos de ministério, todas essas viagens, tudo é Deus, tudo é Deus. Belíssimo, porque é exatamente assim. Qualquer outra coisa é roubar a glória de Deus. Não tem glória para nenhum de nós. Nós estamos fazendo apenas o que Deus mandou a gente fazer. A honra e a glória de Deus. Ele pode te usar grandemente. Ele pode me usar grandemente. Mas no final das contas fomos apenas usados. Fomos apenas os instrumentos. E quando nós ouvimos isso, quando nós ouvimos um relatório dessa natureza, com essa profundidade teológica, como nós reagimos? Veja o que acontece no início do versículo 20. Ouvindo, o que foi que eles fizeram? Deram eles glória a Deus. Meus irmãos, dizer que aqueles homens deram glória a Deus não significa dizer que aquelas pessoas começaram a gritar: glória, aleluia, oh glória, no culto. Não é isso não que é dar glória. Vamos dar glória a Deus. Aí o pessoal repete a palavra glória, que a Bíblia está dizendo para dar glória. Meus irmãos, glória na Bíblia não quer dizer que nós vamos repetir uma palavra. Dar glória na Bíblia é adorar a Deus. Dar glória na Bíblia é honrá-lo. Dar glória na Bíblia é reconhecê-lo, que Ele que está fazendo tudo. E Ele é digno da nossa devoção. Ele é digno da nossa vida. Então, essa prática que nós vemos em algumas igrejas, de no meio do culto, começar a dar glória a Deus, vamos dar glória a Deus. E as pessoas começam a gritar: glória, glória. Isto é uma invenção. Isso não é bíblico. Não tem base bíblica para isso. Quando nós dizemos vamos dar glória a Deus, é se quebrante e honre ao Senhor. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É isto. Então, como a gente olha para um texto desse e esvazia o conceito de dar glória? Não é gritar na igreja, é fazer o nosso coração aquecer e amar o Senhor. É isto, é nos prostrar diante de Deus em reconhecimento. Foi tudo o Senhor, seja exaltado o teu nome. E não, meus amados irmãos, infantilizarmos um conceito tão rico, tão belo como este. As igrejas do primeiro século não ficavam dizendo glória e aleluia no meio do culto. Pode ficar tranquilo. Dar glória a Deus é algo do teu coração, é algo da tua alma, é uma satisfação, é um reconhecimento daquilo que Deus está fazendo. Isso é importante, porque algumas igrejas dizem: aquela igreja é fria porque não dá glória. Quer dizer que eu sou frio porque eu não falo glória no meio do culto? É por isso que eu sou frio? Pois eu vou ser uma pedra de gelo. Porque não tem nada a ver com isso. O que vemos, meus irmãos, em Paulo e naqueles homens, é que eles reconhecem que todo o resultado do trabalho que nós fazemos para Deus advém das mãos do próprio Senhor. Nenhum daqueles homens em Jerusalém, diante do relatório de Paulo, está glorificando o nome do próprio Paulo. Não. A igreja se alegra com a presença dos servos de Deus, mas a igreja adora só a Deus. Entende a diferença? A igreja se alegra em estar com crentes genuínos. Temos prazer em estar com grandes homens e grandes mulheres de Deus. Mas a adoração não é para homens, não é para mulheres. É apenas para Deus. É o que está acontecendo, é o que nós estamos vendo aqui. Então, a igreja, além de se alegrar com a presença de Paulo, uma alegria pela comunhão que Deus proporcionou, a igreja atenta, ouvindo cada detalhe daquilo que Paulo dizia, a igreja também adora
A igreja também glorifica a Deus por aquilo que Ele faz. Nós devemos ser motivados a adorar a Deus, ao ouvir o que Deus está fazendo. Isso tem que arrancar do nosso peito uma adoração. Quando nós descobrimos na nossa leitura bíblica, nas nossas pregações, os atributos do Senhor, quando nós vamos aprendendo mais e mais sobre o nosso Deus, quando nós ouvimos o que Deus está fazendo em cada vida, em cada cidade, em cada nação, a alma se convertendo. Meus irmãos, o nosso coração precisa ser curado da tristeza. O nosso coração, meus irmãos, ele precisa experimentar mais dessa alegria espiritual. Nós não dependemos das circunstâncias e nem devemos depender delas para ter a alegria no nosso coração. Porque se dependermos da circunstância e da situação, então você vai perceber que a nossa vida vai ser uma grande oscilação. Imagine o apóstolo Paulo dependendo das circunstâncias para ser alegre. Sofrimento após sofrimento. Ele já se converteu dizendo, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. E um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, dor atrás da outra, perseguição atrás da outra. Não é isso que nos alegra. O que nos alegra é o Senhor, é a nossa satisfação em Deus completamente, é ouvir o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. Mas será que há espaço para a gente se alegrar e adorar a Deus quando a obra divina está acontecendo em outra igreja? É uma outra igreja nossa, pastor, Batista Regular, mas é a nossa concorrente. É uma igreja do outro bairro. Eu não quero que aquela igreja cresça. Então eu quero que a nossa igreja cresça. Eu me alegro quando acontece aqui. Nós estamos falando de judeus e de gentios. Paulo chega em Jerusalém e diz, conversão em massa entre os gentios. Aí os líderes dizem, mas não foi em Jerusalém, então não valeu nada. O que importa é se for aqui, nessas 4 paredes. Aí isso traz alegria para a gente. A nossa igreja está crescendo. Amém, louvado seja Deus. Não, mas foi conversão lá no Icó. A igreja do Icó está crescendo, a igreja do Oró está crescendo. Então as igrejas sérias de São Paulo estão crescendo, outras igrejas fortes estão crescendo. Isso deve gerar prazer na gente. Meus irmãos, nós não somos bairristas ao ponto de colocar a nossa mente e o nosso coração apenas numa igreja local. Nós somos povo do reino. Isso não significa que eu sou membro de todas as igrejas. Não é isso que eu estou dizendo. Você é membro de uma igreja local. Mas a alegria do nosso coração é pelo crescimento do reino. Se uma outra igreja nossa está crescendo, amém, louvado seja Deus. Não há espaço para inveja. Não há espaço para a gente olhar e dizer, e por que ela cresce e eu não cresço? E por que teve conversão lá e não tem aqui? Porque Deus quis, e Deus faz a obra dele do jeito que Ele quer. E Ele salva as pessoas onde Ele quer, da maneira que Ele quer, usando quem Ele quer. São os eleitos dEle, é a obra soberana dEle. E nós nos alegramos quando as conversões ocorrem, quando as notícias nos chegam, independente de acontecer aqui. Sim, nós temos motivos na nossa própria igreja local para se alegrar, mas cuidado, porque a nossa alegria é com as notícias do reino. Abra o teu coração para isso, adore o Senhor quando você ouvir uma notícia que não faz parte do nosso próprio quintal. Quando avançamos, versículo de número 20, é dito, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Agora nós temos as palavras dos presbíteros. Tiago, como representante dos pastores de Jerusalém, está falando. E sabe o que nós estamos sendo informados aqui? Paulo acabou de dar o relatório em detalhes, minúcias, falando da grande obra que Deus estava realizando ali entre os gentios. E Tiago e os demais pastores dizem para Paulo algo que deve ter incendiado o coração de Paulo. O quê? Eles dizem, dezenas de milhares entre os judeus creram. Paulo, não aconteceu só lá, aconteceu aqui. Nós estamos vendo 12 apóstolos
reunidos com mais de 100 pessoas naquele início, esperando a descida do Espírito Santo, 120 pessoas ali, nós estamos vendo 120 pessoas se multiplicarem para dezenas de milhares de judeus salvos. Você imagina o coração de Paulo, um grande missionário, ouvindo quantos judeus foram salvos. O próprio Paulo que diz em Romanos, olha, se fosse possível, eu queria ser anátema para salvar os meus compatriotas. Se eu pudesse ir para o inferno para salvar a nação de Israel, eu ia. Paulo dizendo, e Paulo recebe a notícia, dezenas de milhares de judeus foram salvos. Meus irmãos, eu queria estar nessa alegria aqui, eu queria estar nessa reunião. Tem uma reunião na Bíblia que eu queria estar, era essa. Os judeus alegres porque Paulo contou só bênção, conversão. Aí, como se isso não fosse o bastante, diz, Paulo, tu não sabe de nada. Vamos te dizer aqui um negócio aqui. Dezenas de milhares de judeus se converteram. Eu fico imaginando aquela alegria ali incontida neles. Alegria incontida pelo quê? Por almas salvas. Conversões. Deus operou. Deus salvou. Deus está salvando judeus, Deus está salvando gentios, e esse é o motivo daquele momento todo especial. A igreja estava crescendo. De uma igreja pequenininha a uma igreja, meus irmãos, que não dá nem para contar, o texto diz dezenas de milhares de judeus. Ah, pastor, mas eu gosto de igreja pequena. Eu gosto de dizer assim, você deve gostar de uma igreja do tamanho que Deus quis fazer. Igreja não é minha. Igreja não é sua. E se Deus não quer uma igreja pequena? Ah, mas eu quero. Mas Deus não quer. Aí tu entra numa igreja pequena, Deus salva logo um bocado. Pronto. Te expulsa, né? Que tu não gosta. Aí vou para outra, vou procurar outra pequena agora. Aí vai para outra, começa a se converter, tu não fica em nenhuma nunca. Porque Deus está fazendo a obra, Deus está salvando vidas, Deus está salvando almas. Igrejas saudáveis crescem, igrejas saudáveis se desenvolvem. As pessoas buscam igrejas saudáveis com uma palavra fiel pregada, com louvores bíblicos, as pessoas buscam e Deus age. Então, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que Deus realiza, para aquilo que Deus faz, e agradecer a Deus e louvar ao Senhor pelo tamanho da igreja que Deus quiser colocar diante de nós. Isso significa, meus irmãos, que nos alegramos pelo crescimento da igreja de Cristo. Precisamos glorificar a Deus pela expansão da igreja. Crescimento da igreja é uma bênção. Crescimento de membros não é motivo de tristeza, é motivo de festa, de adoração, de prazer, porque Deus está agindo no nosso meio. A única coisa que devemos lembrar quando falamos de crescimento da igreja é que o crescimento vem do Senhor. Nós não queremos crescer a igreja com métodos, com 10 passos para. Nós queremos que Deus haja, que Deus opere e que aquelas conversões sejam genuínas. Nesse sentido, meus irmãos, a igreja não está vendida a uma quantidade de pessoas. Nós oramos por almas salvas, mas nós não vendemos a nossa alma para a igreja crescer. Nós precisamos ser criteriosos com a entrada de pessoas na membresia, porque nós não estamos buscando meramente quantidade, nós não queremos crescer por crescer. Nós queremos que Deus nos dê os seus eleitos, é isso que nós queremos. Isso significa, meus irmãos, que queremos eleitos na membresia. Queremos uma membresia composta de pessoas realmente salvas, verdadeiros crentes ativos na igreja de Cristo Jesus. Se as portas da igreja for largas demais, no sentido de não ter nenhum critério e qualquer um poder entrar na igreja na hora que quer, do jeito que quer, da forma que bem desejar, a igreja vai crescer. Mas os problemas também vão crescer. E talvez os problemas cresçam tanto que a igreja fique insuportável para os verdadeiros eleitos.
Nós precisamos, meus irmãos, depender do Senhor. Quem deu crescimento entre os gentios? Deus. Quem deu crescimento entre os judeus? Deus. E nós louvamos ao Senhor pelo crescimento da sua igreja. É boas novas para nós, é boa notícia, a notícia de conversão. Um detalhe importante, no final do versículo 20, é dito que esses judeus que creram, olha o detalhe, eles eram zelosos na lei. Eita, pastor, essa informação é complexa. Porque eles não são cristãos agora? São. E como é que eles podem ser zelosos na lei? Então veja que aqui nós temos um complicador. Meus irmãos, os judeus, eles foram pouco a pouco se desapegando das práticas judaicas e crescendo em entendimento cristão. Isso não foi algo simples, não foi algo rápido, não foi algo fácil. Durou pelo menos todo o primeiro século para que houvesse essa maturidade naqueles que estavam saindo do judaísmo, crendo e se adaptando agora a uma nova maneira de pensar Deus. Na época que o apóstolo Paulo estava com o seu ministério ativo, o templo ainda estava de pé. O templo dos judeus, ele permanece até o ano 70 depois de Cristo. É só depois do ano 70 que o templo foi derrubado e que os sacrifícios não eram mais feitos ali. Então, os judeus creram, mas esses judeus ainda eram imaturos. Por séculos, eles estavam apegados às leis. Por séculos, eles conviviam com a tradição dos pais. Eles nasceram no judaísmo, aprenderam de berço todo o legalismo que existia no judaísmo, a decorar a lei. Então, desde muito cedo, eles eram educados na lei mosaica, porque o judeu seguia Deuteronômio 6, a partir do capítulo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e o texto continua que o conhecimento de Deus deveria ser ensinado para as crianças, ensina aos teus filhos ao andar, ao levantar. Então os judeus faziam isso e a criança desde muito cedo já aprendia a palavra, já ia aprendendo as leis, já iam cumprindo tudo aquilo. Então nós estamos falando de deixar toda uma vida para trás. Nós estamos falando de uma conversão de pessoas que não sabem adorar a Deus de outra forma, que não seja o Deus do judaísmo, na forma do judaísmo. Então tudo isso teria que ser quebrado, destruído, desconstruído, para que eles pudessem abrir o coração e ter espaço para uma adoração completamente diferente. Os judeus, então, meus amados irmãos, eles estavam passando por esse processo, iriam deixar a lei mosaica, mas essa etapa, ela viria posteriormente. Eles se convertem, depois eles teriam que passar por discipulado, acompanhamento, as dúvidas teriam que ser tiradas. Eles creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não tinham conseguido completamente se livrar ainda do antigo ensinamento. Isso nos mostra algo interessante. Quando uma pessoa se converte, ela ainda está carregada com tudo aquilo que ela viveu. Não é como se uma borracha apagasse tudo e começasse do zero. Não é assim. Então ela tem suas memórias, suas práticas, seus misticismos, seus legalismos, tudo isso está na pessoa ainda. E vai demorar. E ela vai precisar de tempo para maturar as ideias. E ela vai ter muitas crises teológicas. À medida que ela lê as escrituras, compara com o que ela era, com o que ela viveu, e ela começa a pensar, opa, as coisas não estão batendo, mas quem será que está certo? É o que eu pensava, ou é isso novo? E entra em crise, sai da crise e entra em outra. É um processo doloroso, é um processo difícil, esse processo aqui, apesar da conversão. Mas não vai ser simples. Para alguém se converter, é preciso apenas compreender que é pecador, confessar os seus pecados,
se arrepender, crer em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, entender que o sacrifício realizado na cruz paga os meus pecados. Se ela entender isso, e ela confessar de todo o coração, ela é salva. Mas a pergunta que fazemos é: alguém pode crer em Cristo Jesus e ainda continuar praticando a lei judaica? A lei mosaica? Será que essas pessoas eram realmente crentes? O que o texto nos diz? Eram. Dezenas de milhares de novos convertidos, judeus, que agora tinham aceitado Jesus Cristo. O trabalho para discipular seria enorme, seria grande, para mudar pensamento, corações, ajudar a ter uma linha lógica em sua teologia, não seria algo fácil. Os judeus creram, mas precisavam da ajuda dos pastores, precisavam da igreja. Nós temos que ter cuidado para não cobrar demais dos novos convertidos na fase que eles estão. Principalmente de quem vem de uma outra religião. Demora para as pessoas interiorizarem novos conceitos. Demora. Demora para que práticas antigas religiosas sejam abandonadas. Não é fácil reconhecer que anos e anos e anos daquilo que eu fiz estava errado. Não é fácil. É um choque muito grande. É uma confrontação enorme. Então, o que acontece? Quem acaba de se converter tem uma tendência ao sincretismo. Sabe o que é isso? É pegar o cristianismo e juntar com outras religiões. E juntar com ideias que eu já carrego no coração. E juntar com a minha antiga religião. E aí eu vou pegando algumas coisas de lá, com algumas coisas da Bíblia, e crio a minha religião. E esta impureza de cristianismo demora. É lento. Não dá para forçar a mente. A mente tem a sua própria velocidade. Já perceberam isso? Você pega uma criança, Ravi. Aí você quer tratar ele como um rapaz de 15 anos. Não vai. O doido é você. Ele não vai. Não tem como ele ir. Ele não tem essa capacidade ainda. Ele não tem essa condição. Lembra que na Bíblia, novos convertidos são chamados de bebês. Recém-nascidos na fé. Tomando leite espiritual. São bebês. Aí eu já quero dar comida sólida para ele. Ele vai se engasgar. Vai ter problema. Então é preciso ir devagar. É preciso ir dando medidas lentas, com muita paciência. E a pessoa vai tendo suas crises. Escuta algo no culto, vai para casa, coloca a cabeça no travesseiro e diz: isso eu não aceito. Aí passa a noite dormindo, acorda no outro dia e diz: mas não é que essa é a verdade, pai? Eu nunca tinha pensado desse jeito não, mas faz até sentido. Aí vai. Daqui a pouco começa a interiorizar aquela nova ideia e diz: rapaz, é como se ela sempre tivesse tido aquilo, mas não é. Aconteceu nesse instante. Os olhos se abriram há pouco tempo. Você olha e diz: como eu não via isso? Pois é. E devagarinho vai se abrindo os olhos, mais luz, e as coisas vão acontecendo. Isso é lento, igreja. Isso é lento. Cuidado para não querer que o bebê seja um adulto de 18 anos respondendo pelos seus atos judicialmente. Cuidado. A gente precisa ter muita paciência. É o que os presbíteros de Jerusalém estão dizendo. São convertidos, mas ainda são zelosos na lei. E, por conta de uma infantilidade ainda teológica, por conta de não conseguir ainda compreender muito bem, mesmo sem querer, estas pessoas que se converteram
e que ainda estão carregadas com algumas ideias, elas podem acabar causando alguns problemas. Sem intenção, mas acaba acontecendo. É o que a gente vai ver que está acontecendo exatamente aqui. Eles creram, mas eles ainda carregavam no coração o zelo judaico, e por causa disso, eles ainda estavam tentando julgar o cristianismo a partir do critério do judaísmo. Eles não tinham passado de fase ainda. E aí, meus irmãos, é preciso ter cuidado, cautela, paciência, responsabilidade, para que essa maturidade ocorra. É por isso que a Bíblia diz que um pastor não pode ser um neófito. Quem é um neófito? Um novo convertido, novo na fé. Não pode, não dá, não funciona. Ele precisa ter uma teologia sólida, ele precisa ter uma teologia já maturada, precisa já ter pensado, já precisa que outros tenham ajudado ele a criar a teia, para que ele consiga ajudar a igreja e abençoar a igreja. Senão, ele vai causar muito problema na igreja, com uma teologia completamente imatura por parte dele. Veja então que esses judeus creram, mas ainda zelosos pela lei, por falta de maturidade. E por conta disso, os presbíteros vão conversar com Paulo, que não adianta falar para esses judeus que creram, que a lei não tem mais nenhum valor. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu que a lei, ela tem uma serventia, ela serve de aio, de pedagogo, até Cristo. Em Cristo nós temos o que é chamado de nova aliança. O Antigo Testamento é a antiga aliança. Mas não adiantava simplesmente dizer para eles que acabaram de se converter, que, olha, a lei não tem mais nenhum valor. Então, a lei passou completamente, eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam entender isso. Então, era preciso ir lento no processo com eles, muito devagar. E quando Paulo chega lá em Jerusalém, então, esse grupo de presbíteros vai conversar com Paulo sobre uma situação que estava acontecendo ali, que envolvia o nome do apóstolo Paulo, e Paulo precisava ter muita sensatez e sabedoria para tratar. No versículo de número 25, veja aí, Tiago nos lembra aqui do concílio de Jerusalém, Atos 15. Ele faz um resumo do concílio, ele diz: quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Então esse texto é basicamente o que nós vemos em Atos capítulo 15, lá no concílio de Jerusalém, a decisão do concílio. Então naquele concílio nós temos um grupo de judeus acreditando que para que um gentio seja aceito por Deus é preciso se circuncidar. Atos capítulo 15, versículo 1. E o concílio diz: não, não é isso. Não é mais necessário. Se eles observarem alguns pontos específicos, já vai ser de muita valia, porque já vai proporcionar uma comunhão entre judeus e gentios. Se eles não concordarem até com o tipo de comida que pode ser colocado na mesa, como é que a gente vai ter comunhão? Se um judeu diz: olha, só é possível comer animal não sufocado, o outro é o sufocado, um com sangue, outro sem sangue, a gente não consegue nem almoçar. Então, Paulo diz: cara, vamos observar alguns detalhes aqui. Diga para os gentios que eles precisam ter sabedoria também. Então, eles precisam ter maturidade com os judeus. Eles precisam ter essa largueza, que eles não precisam cumprir a lei para serem salvos. Mas nós estamos querendo unir judeus e gentios. Esse é o mistério. Cristo veio para isso. E os dois lados vão ter que abrir mão. Os dois lados vão ter que ter sabedoria. E aí o concílio de Jerusalém vem para que eles possam cumprir algumas coisas que seria muito chocante para os judeus e não teria nem condição de ter um relacionamento entre eles. Mas não era necessário a circuncisão. Então o problema em Atos 21
não diz mais respeito à questão do concílio de Jerusalém, não diz mais respeito à aceitação dos gentios. O que está sendo dito é, nós já aceitamos os gentios, pronto. Eles só têm que ter cuidado em observar algumas coisinhas, mas nós não temos mais problema com isso. O problema diz respeito ao seu ministério, Paulo. Uma calúnia se levantou contra você, e essa calúnia foi despejada em ouvidos imaturos. Sabe aqueles crentes, judeus, novos convertidos? Foi derramada uma calúnia no ouvido deles. E agora eles têm uma imagem péssima de você. E para você resolver esse problema, você vai ter que se sacrificar. Para você resolver esse problema, você vai ter que ajudá-los a ter uma nova imagem sobre você, uma outra ideia sobre você. Veja aí a ideia que é dada para Paulo em relação a esse relacionamento com os judeus. Veja o que é que os presbíteros vão aconselhar. Versículo 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Paulo, eles vão saber da tua chegada, a gente não tem como te esconder. E o que você deve fazer? Essa notícia, esse boato aqui, começou a alcançar todos os ouvidos. Isto aqui, meus irmãos, é uma calúnia em relação ao ministério de Paulo. O apóstolo Paulo, ele não disse nenhuma vez que os judeus não poderiam cumprir a lei de Moisés. O que ele diz e ensina de uma maneira muito clara e explícita é que a lei não salva. Não é preciso cumprir a lei para a salvação. Jesus Cristo é suficiente. Se alguém depende da lei para a sua salvação, é Cristo mais obras, é Cristo mais Moisés. E dizia, isso é uma afronta a Deus. É só Jesus, a salvação é só através dele. Então, o que está sendo dito aqui, de que Paulo estava desaconselhando todos a seguirem a lei, coisa desse tipo, não faz o menor sentido. E isso é muito fácil de ver no ministério do apóstolo Paulo. Veja Atos 16, versículo 3. Olha o que é que acontece lá. Atos 16, versículo 3. O contexto é Paulo na sua segunda viagem, e ele vai levar Barnabé, vai levar Timóteo agora com ele na viagem. Aí veja o que é dito no versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, falando de Timóteo. E por isso fez o quê? Circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Vai para Atos 15, 1. Volta só um pouquinho. Alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Não podem ser salvos. Então, em Atos capítulo 15, nós temos um grande problema. A circuncisão está atrelada à salvação. Quando você chega agora em Atos capítulo 16, você vê Paulo circuncidando Timóteo. E a gente diz, olha, qual é o sentido disso? Porque nós já sabemos que a circuncisão não é para salvação. O concílio de Jerusalém já diz que não era preciso isso. E por que Paulo, então, está fazendo isso? O que nós estamos vendo aqui nessa prática de Paulo? Qual é o sentido desse ato? Paulo está dizendo basicamente assim para nós, não precisamos nos circuncidar, mas às vezes devemos nos circuncidar. Rapaz. Repete, pastor, para ver se eu entendo. Não precisamos nos circuncidar, mas às vezes precisamos nos circuncidar.
complexo, né? Aqui é a ética cristã. Entramos num ponto importantíssimo da ética cristã. Se você entender isso, isso aqui vai te ajudar muito, é libertador. Presta atenção agora, nem respira. É fácil alguém olhar para a proposta de Paulo, de circuncidar Timóteo, e dizer, olha, isso aqui não faz muito sentido não. O que está acontecendo? É que Timóteo estava sendo convidado a compor a equipe missionária do apóstolo Paulo. E por uma questão de estratégia missionária, seria melhor que Timóteo fosse circuncidado. Timóteo realmente não era obrigado a ser circuncidado para ser aceito como cristão, ou provar a sua conversão. Se esta fosse a proposta do apóstolo Paulo, de Timóteo, tem que se circuncidar para provar que tu és salvo. Então estaria errado a proposta de Paulo. Mas o que Paulo está propondo é que a circuncisão de Timóteo facilitaria as coisas na segunda viagem missionária. Quando nós lemos aí o versículo 3, é dito o porquê da circuncisão de Timóteo. É dito, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Por que isso é importante? Porque normalmente o ministério do apóstolo Paulo tinha como alvo primeiro os judeus, as sinagogas. E seria ali o primeiro lugar em que Timóteo seria apresentado entre os judeus. Então a circuncisão para Paulo não tem nenhum valor para a salvação, não tem nenhum valor mais. A antiga aliança passou, agora é nova aliança. Se tornou um elemento que caducou. Um ato meramente de conveniência se tornou a circuncisão. A questão para a circuncisão agora dizia respeito apenas ao avanço do reino, ao progresso do evangelho. Esse é o pensamento de Paulo. Se circuncidar Timóteo facilitasse de alguma forma a pregação do evangelho, o avanço de Cristo entre os judeus, então Timóteo deveria ser circuncidado. Paulo está, meus irmãos, nos ensinando na prática que precisamos ser muito sábios nas tomadas de decisões. Temos que ter cuidado em ler a lei pela lei. Nem sempre uma mesma prática será errada. Depende. Depende da intenção, depende da situação. É mais complexo do que a gente gostaria que fosse. Não é que a Bíblia é a favor do relativismo moral, de que não existe uma verdade absoluta. É que uma mesma prática, ela pode ou ganhar significância dependendo do momento, da situação e da intenção. Se Timóteo pensasse, por exemplo, eu não preciso mais da circuncisão, Paulo. Por isso, Paulo, eu não vou me circuncidar de jeito nenhum. Se ele se fechasse para essa possibilidade e pensasse a circuncisão como algo que só judeus legalistas fazem, e dissesse para Paulo, Paulo, eu sou crente, Paulo, não aceitasse a circuncisão, sem perceber, ele estaria transformando a incircuncisão em uma lei e uma prova de salvação. Ele estaria acreditando que se circuncidar, em todo caso e situação é errado. Era isso que ele estaria acreditando. E sabe o que estaria acontecendo com Timóteo? Ele estaria se tornando um legalista da incircuncisão. Por um lado, nós tínhamos um extremo, os legalistas da circuncisão, dizendo que era inegociável. Por outro lado, se Timóteo pensasse assim, ele diria, a incircuncisão é inegociável. Os dois lados são legalistas aqui, os dois. São apenas os dois lados de uma mesma moeda. Os dois estão dando valor demais ao ato da circuncisão. O que Paulo está ensinando é preciso, meus irmãos, entender que a circuncisão não era algo relevante
irrelevante, sem valor. Se alguém precisasse circuncidar por alguma boa razão, não haveria nenhum problema. Porque a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor nenhum. Não tem garantia nenhuma de salvação, nem na circuncisão, nem na incircuncisão. Nada. Então, a decisão era uma questão de sabedoria. É importante perceber que naquilo que não é essencial, podemos e devemos ser flexíveis. Preste atenção no que eu estou dizendo. Naquilo que não é essencial, nós precisamos ser mais flexíveis. É o que você está vendo aqui em relação a Paulo. Circuncisão, pode ou não pode, Paulo? Depende. Depende da situação, depende da intenção, depende. Não devemos ser rígidos demais com questões que podem variar de acordo com a situação que estamos vendo. Em determinada situação, o melhor seria circuncidar. É o caso de Timóteo. Em outra situação, o melhor seria não circuncidar, quando a circuncisão fosse prova de salvação. Muitas vezes em nossa vida, nós temos questões e queremos tratar com lei, uma lei rígida. Mas vai ser necessário que você também trate com a intenção do coração e com cada situação. É uma situação difícil mesmo. Julgar eticamente se é certo, se é errado é difícil. Não é uma coisa fácil. Às vezes alguns chegam para mim e dizem, pastor, isso é certo ou errado? Eu digo, depende. Depende do quê, pastor? Tanta coisa. Vamos conversar? Tem várias coisas, tem vários fatores aqui que a gente deve levar em conta para dizer. Tem certas coisas que é muito rápido dizer que é errado. Rápido, simples. Tem outras que depende. E aí eu vou precisar parar, fazer uma análise mais profunda, usar de sabedoria. É sempre mais fácil quando nós temos um sim ou um não. Mas a educação do sim e do não acontece na infância, não é verdade? Criança diz isso? Não. E isso? Sim, isso pode. Isso não pode. Não tem muitas explicações, né? Porque a criança não desenvolve muito. É sim e não, é certo e errado, é pecado ou pode ser feito, é liberado. À medida que a gente cresce um pouquinho, a gente vai vendo que as coisas são mais complicadas. Você vai dizendo, não é exatamente assim. Então vai depender, esse é um caso, depende, não tem o que ser feito. Quando temos uma lei proibindo ou permitindo algo, parece ser mais fácil. Mas essa ética de proibição, isso, vamos fazer uma lista de regras na igreja, pastor. Isso pode, isso pode, isso pode. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Não é mais fácil, pastor? Não resolve o problema de todo mundo? Resolve, você não é cristão. Pronto. Ó, se tu seguir essa lista aqui todinha, tu é crente. Se tu seguir essa aqui todinha, tu é maduro. Pronto, aí a pessoa vem, tica, né? Durante a semana. É até legalzinho fazer os tiquezinhos, né? Verde, é isso aqui. Ah, isso aqui eu consegui, ó. Isso aqui, vixe, isso aqui, vixe. Né? Aí você fica lá tentando, semana após semana, buscando, e vai lá, e no dia que consegue, consegui, aí gera orgulho no coração, perdeu, foi tudo. Pronto. Parece ser mais fácil, mas isso não é cristão, isso não é maturidade na fé, não é. Se você estivesse naquele contexto, na briga da circuncisão aqui, ó, onde os judeus estão dizendo é preciso se circuncidar para ser salvo, e todo aquele clima, será que você teria tomado a decisão de dizer para Timóteo, Timóteo, se circuncida? Não é difícil essa decisão? Dificílimo, olha o mal entendido que isso poderia gerar. Rapaz, Paulo, como é que pode mandar o cabo circuncidar? Qual é o sentido disso? Paulo está indo contra tudo que foi falado. Então, assim, algo complexo, mas é assim mesmo. Meus irmãos, é preciso que a gente leve em consideração, diante dos dilemas, a sua complexidade. Qual a intenção de Paulo ao mandar circuncidar Timóteo? Salvar os judeus, abrir portas. O que Paulo estava propondo não era pecaminoso. Circuncidar só seria errado se fosse aplicado como os judeus aplicavam, para a salvação
das almas. Por que eu estou falando de todo esse contexto de Timóteo? Para poder fazer o fechamento aqui no texto de Atos 21. Por quê? Porque Paulo vai ser chamado a agir com sabedoria. Paulo vai ser chamado novamente a agir de uma forma que para nós parece soar como um retorno à lei. Mas Paulo é o apóstolo dos gentios. Imagina os gentios ouvindo o que Paulo estava fazendo, né? Paulo pregando os Gálatas, né? Que não pode voltar para a lei, tal. Aí e você recebe a notícia, Paulo está lá no templo, na lei, cumprindo a lei. Rapaz, uma coisa errada, não tem não? 2 pesos, 2 medidas, o cara prega uma coisa aqui, prega outra ali, o que é? Isso, meus irmãos, normalmente pode dar um mal entendido, mas isso aqui é a sabedoria de Deus. Fazer uma análise, olhar para a situação. Quem está dando o conselho para Paulo? Tiago, o mesmo do concílio de Jerusalém, o mesmo sábio de lá, e os pastores, e os presbíteros. Eles se reuniram, é um grupo de pessoas, se reuniu para dar um conselho para o apóstolo Paulo. Então é um conselho, meus irmãos, vindo da liderança da igreja. É um conselho para o apóstolo Paulo. E nesse conselho, meus irmãos, o que nós vamos ter? Olha aí, olha o que é dito no versículo 23. Faze, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Olha o versículo 26, olha o que Paulo vai fazer diante do conselho. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo entendia que a lei mosaica já tinha cumprido a sua função. Paulo entendia isso. Paulo havia escrito isso já para as igrejas. Mas mesmo assim, Paulo, por sabedoria, naquela situação, naquele momento, resolve cumprir a lei, ele sendo judeu, para mostrar para aqueles judeus que ele não era um inimigo, para abrir portas entre eles, para acabar com todo aquele boato que se levantou contra ele, com todo aquele mal-estar, para provar para eles que tudo que foi dito sobre ele não fazia o menor sentido. A lei não tinha mais nenhum significado para Paulo. Então, para Paulo, cumprir a lei e não cumprir a lei, não tinha nem significado para ele, não tinha valor nenhum para ele. Eu preciso me fazer judeu para com os judeus. O que é que eu faço? Me faço judeus com os judeus. Cumpra a lei quando eu estiver com eles. Pronto. É preciso se fazer gentios com os gentios. O que é que eu faço? Não cumpra a lei mosaica quando estiver com os gentios. Então, cuidado com esse texto. Se fazer judeu para com judeus, gentios para com gentios. Não é se fazer prostituta com a prostituta, bêbado com o bêbado. Não, eu vou ser roqueiro com os roqueiros, forrozeiro com forrozeiro, funkeiro com os funkeiros. Pronto, é tudo. É o crente camaleão. Não, meus irmãos. Paulo está debaixo da lei de Cristo. Paulo está ali, nessa relação judeu e gentil, ele está dizendo, a lei não tem nenhum significado para a salvação. Então, se eu estou entre eles, e para eles é tão chocante assim, que eu não cumpro a lei, qual foi o conselho do concílio de Jerusalém? Não foi que os gentios cumprissem alguns aspectos da lei? Cumpra, qual o problema disso? Você não está acreditando que você vai ser salvo, você não acredita em nada disso, mas é tão chocante para eles que é melhor, para que haja uma comunhão entre judeus e gentios, você fazer isso naquele momento. Qual o problema? Seja sábio na situação. E Paulo está sendo aconselhado a fazer exatamente isso. Paulo diz, tudo bem, então vou lá, vou pagar o voto desses 4 homens que estão aqui,
E também, como é dito aí, para Paulo, que Paulo deveria guardar a lei, ou mostrar para eles que estava guardando a lei. Então, para Paulo, Paulo não está voltando ao judaísmo, Paulo condena isso, mas é uma estratégia de sabedoria dos presbíteros de Jerusalém, de Paulo, uma estratégia missionária para com os judeus, para então abençoar os judeus, minimizar todo aquele problema que estava existindo ali. É preciso ter sensibilidade para isso, intimidade com Deus, muita sabedoria. A ideia não é ser politiqueiro, a ideia não é agradar uns e agradar outros em outro momento, a ideia não é essa. Isso aí é um caráter baixo, vil. A ideia não é essa. A ideia é diante de Deus, com a consciência muito tranquila, sem pecar. Então, para Paulo, se ele estava cumprindo a lei entre os judeus, ele não estava pecando. Então, não era um ato de pecado. Então, ele simplesmente está cumprindo a lei ali com eles para tentar resolver um problema. Se Paulo tivesse sendo chamado para pecar, não, eu vou pecar para poder salvar alguém. Não, não, faz o menor sentido isso aí. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo que apenas dividia judeus e gentios. E eu encerro com a humildade de Paulo. Paulo escuta um conselho dos presbíteros. Paulo podia bater no peito e dizer assim: meu amigo, apóstolo aqui sou. Está querendo me aconselhar, olha. Diz assim, começou ontem, já está querendo dizer para mim o que é que eu devo fazer, deixar de fazer. Eu sou apóstolo, meu amigo. Eu vi Jesus. Recebi revelação direta do Senhor. Quem colocou você na igreja fomos nós. São os apóstolos que colocaram os. Agora quer me liderar e dizer o que é que eu devo fazer. Qual é o conselho sábio para a minha vida? Olha, mas rapaz, não controla nem a vida. Não é essa a postura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escuta, pondera. Ele mesmo já tinha usado desse tipo de estratégia com Timóteo. E ele entende. Que conselho. Que conselho. Deixa eu dizer para você essa noite. Abre teu coração para ouvir aqueles que estão próximos do Senhor. Porque você pode ser livrado de grandes problemas se você colocar o teu coração na multidão de conselhos. Em conselheiros sábios que vão tentar te ajudar. Esses homens estão querendo abençoar Paulo. Aqui não é uma briga de ego. Aqui ninguém está tentando mostrar que é mais inteligente do que ninguém. Aqui é uma tentativa de abençoar a vida de Paulo, de ajudar a igreja em Jerusalém. E o apóstolo Paulo entende que independente da função dele, independente da posição que Deus o colocou, Deus sempre pode falar conosco por qualquer pessoa. Ah, não, mas fulano é pastor. Aí não vai ouvir ninguém. Porque é pastor, não vai ouvir ninguém. Não. Esse tipo de comportamento é mundano. É orgulhoso e egocêntrico. Deus fala através de todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Deus nos ajuda, Deus nos instrui. Quantos conselhos eu já recebi na minha vida e no meu ministério. Quantas vezes já fui protegido de coisas terríveis, porque um irmão chegou para mim, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, veja isso, analise isso com carinho. E aí você para, reflete e diz, rapaz, eu não estava vendo isso. Eu não estava conseguindo perceber isso. Foi Deus, é um anjo do Senhor enviado na tua vida para ouvir. Não fecha teus ouvidos, não se amarra no teu cargo, na tua função, nos anos de crente que você tem. Ah, eu tenho 30 anos de crente, 40 anos de crente, eu não vou ouvir essa pessoa. Você vai se dar mal. Deixa a igreja te abençoar, deixa o povo de Deus te aconselhar, escuta o que as pessoas têm a dizer. Eu conheço, meus irmãos, pessoas que hoje estão fora da igreja, porque evitaram conselhos de pessoas sábias. Coisas simples às vezes,
Mas se tivesse ouvido, tinha resolvido muitos problemas. Então abra seu coração, escute, não se feche, não seja arrogante. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, já no final da terceira viagem, depois de feito tudo o que ele fez, mesmo assim ele está ali, recebendo conselho dos pastores. É uma grande bênção a vida desse homem, que nós possamos aprender com ele e seguir esse mesmo caminho. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que texto rico, importante, valioso para a tua igreja. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor fala conosco onde nós precisamos, naquilo que nós precisamos. Que nós possamos, ó Deus, nos alegrar em estarmos juntos, caminharmos juntos, com a presença uns dos outros. Que as notícias que recebemos do teu reino traga para nós uma grande motivação para te adorar, para glorificar o teu nome. Que nós possamos, Deus amado, fazer a tua obra com afinco, com dedicação, entendendo que situações difíceis vão aparecer. No caso do apóstolo Paulo, nós temos pessoas mentindo a respeito dele, e injúrias a respeito do apóstolo Paulo. Mas o Senhor, ó Deus, está à frente, abençoando, ajudando, cuidando dele através de conselheiros. Ó Deus, levanta cada vez mais homens e mulheres cheios do teu Espírito, que tragam conselhos do céu para o teu povo. Que possa, ó Deus, ajudá-los e preveni-los do mal, livrando-os de armadilhas, indicando caminhos, ó Deus, mesmo que sejam difíceis, mas que sejam caminhos de intimidade com o Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por vermos que temos que ter esta sabedoria que o apóstolo Paulo evidenciou e os pastores ali evidenciaram, para julgarmos não apenas o caso bruto em si, mas entender que existem muitas outras coisas que precisam ser analisadas, intenções, circunstâncias, que tenhamos, ó Deus, esse discernimento, essa sabedoria na nossa vida, na nossa tomada de decisão. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um pós-lúdio, meus irmãos, e logo após o nosso pós-lúdio, nós estamos com o nosso culto encerrado. Deus esteja abençoando a todos.